bem-vindo a esse podcast Coragem Pra Quê? Onde a gente conversa sobre o que é coragem de verdade. Hoje a gente está aqui com uma entrevistada ilustre, a minha amiga Tati, que veio aqui contar pra gente a trajetória dela de coragem, a sua travessia. E a gente já vai começar logo pro vamos ver, né? Vou pedir para você então, Tati, se apresentar, contando pra gente quem é você, essa pergunta que não é sempre tão fácil responder. Mas aqui a gente sempre faz esse pedido de ser uma resposta não tradicional, né? Nada daquilo, eu tenho tantos anos, eu moro em tal lugar, eu faço tal coisa. E aí uma provocação é, como é que é a Tati sobre a lente da coragem? Conta pra gente. Bom, eu acredito que só o fato de eu estar aqui sendo mulher já é um ato de coragem. E acho que a minha jornada se conecta muito com a educação e eu ir atrás de uma qualificação, de estudar. Desde pequena, né, minha família é uma família de professores, minha mãe é professora, minha tia é professora, e aí eu sempre fui meio que instigada a estudar bastante, para justamente poder aí me aperfeiçoar, e eu acho que a educação tem esse poder de trazer forças para a gente poder fazer escolhas na nossa vida. Então foi isso que me motivou ao longo da minha jornada. Então eu já fiz 3 faculdades: jornalismo, publicidade, radialismo. Caramba, nem eu sabia. Depois eu fiz uma pós-graduação, né, em marketing digital, que é a área que eu trabalho hoje. E eu estou sempre estudando, eu faço curso toda hora, estou sempre estudando autoconhecimento também. Sim. Depois eu fiz formação em mindfulness, fiz também formação em liderança e bem-estar. Enfim, eu estou sempre estudando e eu vejo que tudo que também aqui, a visão que eu tenho no Brasil, você escolher estudar com frequência é um ato de coragem. Então, sim, acho que seria a melhor forma de eu me apresentar. Muito bom. Que interessante você trazer essa coisa do ser mulher, né? Que é realmente ser mulher no mundo, mas no Brasil, é realmente um lugar que a gente precisa... Eu falo assim, sentar nesse lugar, né? Admitir que não é tão simples assim, né? Não ter essa ilusão de que é igual, não é, né? De longe. E aí então eu vou te pedir para você começar a contar pra gente sobre a sua travessia, se você pensa na sua jornada, qual foi o momento em que você sente assim que foi o momento de virada, o ponto onde você, né, sentiu que ali... Se você fosse contar sobre coragem, você contaria sobre isso? Eu acho que também tem um ponto de interseção muito forte na minha atuação profissional, né? Uhum. Então, como eu falei, estudei na área de comunicação, me aprofundei muito. E aí eu comecei trabalhando no mercado CLT, já numa empresa grande e tudo mais. Fiquei ali um tempo e aí... depois de uns 4, 5 anos, inclusive eu estava fazendo meu MBA de marketing digital, eu decidi que eu queria abrir meu próprio negócio. Olha. E aí eu fiquei lá ainda um tempo, e aí quando eu senti que já não estava fazendo tanto sentido, eu saí, e eu tinha uma estrutura instável, eu estava numa empresa grande, e decidi sair, então pedi demissão. No primeiro momento não foi fácil, mas deu aquele friozinho na barriga e tal. E aí eu saí e abri, na verdade já estava aberto o negócio, e segui durante, acho que foi uns 5 anos, só me dedicando à minha própria agência de marketing. Sim. E aí teve vários desafios aí também de sociedades, eu tive 3 sócias nesse período, e com diferentes perfis e desejos de vida. E no final a gente meio que percebeu que cada uma queria ir para um lugar, né? Sim. Para um canto. E aí eu não tenho mais sócia hoje, eu segui por conta própria e veio a pandemia. Até que para mim a pandemia em relação ao trabalho foi muito bom, porque eu estava já nesse viés de educação, dando aula também. Sim. E teve muita oportunidade disso. E aí eu fui convidada a voltar para o mercado de trabalho formal, né? E aí eu recebi uma proposta de emprego, voltei para o CLT, fiquei um tempo lá, mas eu vi que também não, depois de uns 3 anos, o trabalho em si, que era um órgão público, era muito burocrático, e as pessoas não entendiam muito bem o meu trabalho, e aí eu comecei a ficar, na verdade, me sentir que aquilo ali não estava me fazendo mais bem. Foi quando eu decidi que eu queria sair de lá também, e busquei outras oportunidades. Encontrei uma outra oportunidade, que foi quando eu comecei a dar aula mais formalmente no Senac,
E aí eu decidi que eu queria sair novamente, pedir demissão novamente. Também veio aquele friozinho de, nossa, eu vou sair de um trabalho que me paga assim bem, tem vários benefícios LT e tal, para ir, porque para dar aula a gente recebe como horista, né? Uma outra proposta de trabalho. Saí, comecei a dar aula, nisso veio outra oportunidade de trabalho e tal. E aí eu acho que o grande desafio recente que eu vivi foi que eu fui para esse outro trabalho formal, fiquei lá 4 anos. E num primeiro momento era um trabalho que realmente era um lugar muito positivo, porque trabalhava com educação também. O negócio era muito legal de você falar em comunicação, né? A gente tem que sempre estar falando sobre um assunto. Então o assunto era legal, mas a gestão era muito desafiadora. E aí a minha gestão ali foi muito difícil, porque existiam práticas de assédio moral mesmo. Não só comigo, mas com algumas outras pessoas, mas aí eu olhei muito para mim nesse momento, porque eu via que tinha muita gente que estava ali há muito tempo e já estava acostumado a ser maltratado, a receber grosserias em reuniões e até feedbacks muito baseados em questões pessoais. Opiniões. Exatamente. Então, e eram opiniões muito negativas, nunca era algo muito positivo. Né? Nunca era um elogio, né? Era sempre o seu jeito de ser, incomoda, as suas ideias atrapalham o nosso fluxo de trabalho, deixa de ser um pouquinho quem você é pra gente poder... ter um dia a dia melhor aqui, e eu como gestora poder brilhar também e tal, concorda mais comigo, tá numa pressão muito para você deixar de fazer o que você achava que deveria ser feito, para agradar a gestão. E aí muita gente ali já tinha normalizado isso, eu não me sentia confortável dessa forma, e aí eu era aquela pessoa que questionava, né, não vou deixar de, por que eu tenho que deixar de ser isso? E aí a gestora não gostava muito, né? E aí criou-se uma situação ruim que aí eu decidi que eu queria pedir uma transferência diária, solicitei a transferência, não deu muito adiante, porque no caso o presidente da associação que eu trabalhava não queria que eu saísse da minha função, porque ele achava que eu exercia bem, e aí isso gerou um desconforto com a gestora, e acabou que no fim das contas eles desligaram a gestora, e eu fiquei por mais um tempo, trocou a gestão, melhorou muita coisa, mas ali dentro de mim eu já percebia que aquilo, não só por esse caso específico de assédio, mas pela cultura e a forma como as coisas aconteciam, não era um lugar para mim, já estava me fazendo mal há algum tempo. E eu já sabia que pelo menos eu sentia isso. Aqui eu não vou conseguir muito ir além do que eu gostaria e do que eu acredito. Vou buscar outra coisa, mas eu não tinha nada, decidi pedir demissão pela 3ª vez. Falei, não, vou sair. E aí eu vou me abrir para buscar outras coisas, porque eu estava muito cansada também. Eu acho que eu já estava até prestes de ter realmente um burnout, eu estava já com sintomas de desgaste. De exaustão. Isso mesmo, eu estava muito cansada. E aí decidi, vou sair. Saí sem nada em vista neste momento, então acho que foi aí até um ato de maior coragem dessa trajetória aí que eu tive. Saí, e aí depois de um tempo ali tentando descansar e me restabelecer, eu fui me abrindo para outras possibilidades e acho que deu muito certo. Não me arrependo e tem funcionado bastante, pelo menos na minha visão. É que engraçado, né? Que assim, tem várias coisas que você fala aí que eu tenho várias vontades de puxar um fio, assim. Mas eu acho que o mais importante do que você conta é, assim, essa, vamos dizer, coragem, né? De, primeiro, que você falou, pedir demissão 3 vezes, né, gente? Vamos combinar que acho que você deve ter ouvido um monte, né? Porque a gente tem esse hábito, né? Eu, pelo menos, já ouvi muito, assim, melhor um pássaro na mão do que 2 voando, né? Algumas coisas assim que faz a gente ter essa percepção de que a gente precisa ficar, mesmo que não esteja tão confortável, mesmo que a gente não esteja se sentindo satisfeito, porque é o garantido, né? E aí você falou isso também, achei uma super coragem de você se posicionar frente a uma liderança, né, tóxica, mas também ao mesmo tempo já tinha quebrado, né? Vaso quando quebra, às vezes a gente não consegue consertar. E aí alguma coisa já tinha, porque de alguma forma essa pessoa, isso é uma coisa que eu ouvi uma vez de um gestor dizendo que assim, nem sempre adianta trocar a liderança. Porque às vezes a liderança é tóxica, mas o padrão e o formato
já está instaurado na maioria das pessoas, né? É uma mudança de cultura, na verdade, e não uma mudança das pessoas. Então, às vezes isso é algo que, né, no seu caso eu fico pensando, talvez deu um super alívio, deu até um lugar assim de empoderamento, mas não era o que você queria, né? E aí essa coragem de dizer assim, não, eu consegui uma mudança aqui, mas ainda assim não é isso, né? Onde é que você acha que você tirou essa coragem aí dentro? Eu acho que tem muito com a educação. Acho que o fato de eu ter estudado muito me tornou uma pessoa muito confiante do meu trabalho e desse potencial de que eu acho que é muito difícil a gente encontrar no dia a dia profissional por diferentes pressões sociais e também pelas rotinas de cada um. Mas você acreditar que, se eu não estou aqui neste lugar hoje, amanhã eu consigo uma outra oportunidade melhor. E eu acho que o fato de eu ter me preparado profissionalmente para ter conhecimentos, e eu acho que até as outras experiências que eu tive, de ter o meu próprio negócio, e de, poxa, eu consegui abrir meu negócio, ele prosperou, então se nada der certo, eu posso voltar para tudo que eu já fiz e sei fazer. E isso eu acho que foi decisivo, porque realmente aconteceu muito isso. As pessoas falam, não faz isso, você vai... tá maluca! Você vai arriscar coisas tão seguras, sua aposentadoria lá na frente, INSS. E eu tinha muito essa certeza dentro de mim, mas é muito difícil as pessoas de fora conseguirem ver, né? De, olha, eu sei que se eu sair daqui hoje, eu vou conseguir algo. Eu não sabia de onde vir essa certeza, mas ela existia. E claro que também... levou-se um tempo, não foi algo automático, até porque a gente escuta várias vozes e a gente tem que também parar para ouvir essa voz da confiança e sustentar, mas acredito que tenha muito a ver com isso. Eu acho que isso que você falou Eu até fiquei com vontade de te perguntar, assim, que você sente isso, que você confia em você profissionalmente? Sim, no meu lado profissional... Tipo, eu me garanto. Hoje, sim. Foi toda uma construção e eu acredito que eu tenha muito foi construído e hoje sim. Tanto que eu acho que talvez em outro momento eu não teria tido essa coragem. Mas no momento que eu estava vivendo, eu tinha muito essa certeza dentro de mim. E aí eu acho que isso me ajudou em diferentes momentos. É porque eu fico pensando isso, né? O quanto é importante você ter se desafiado. Sim. Né? Porque se você, lá na primeira vez, que não tivesse pedido demissão, talvez esse senso de confiança que você construiu, né? Porque isso foi construído a partir desse ímpeto que veio dentro de você, não, eu preciso de mais, eu posso mais, eu mereço mais, que provavelmente veio da sua educação, né? Você fala da educação do que você aprendeu, mas eu fico pensando que talvez venha da sua educação dos exemplos também, da sua família, uma família batalhadora, provavelmente, né? Não uma família que se oprime perante aos desafios, porque a gente é muito impactado pelo meio onde a gente está, né? E isso vai moldando a gente. Os nossos pais a gente não escolhe, dependendo da sua crença, mas ao redor a gente pode escolher e pode facilitar ou desafiar a nossa trajetória, né? Mas eu sinto exatamente isso, acho que já entrando um pouco na próxima pergunta, né, que é esse âmbito, assim, de que eu sinto que o fato de você ter se autorizado uma vez, 2 vezes, 3 vezes e eu tenho certeza que o dar certo não foi assim, tipo, pá, deitei, acordei linda, maravilhosa, né? Foi com energia, foi com desafios, foi aprendendo, foi dando errado, foi dando certo. Mas esse fio norteador, né? Que talvez seja um pouco isso, que fez você continuar acreditando que você merecia sonhar, né? Que você merecia ter o que você queria para você, que foi uma das coisas que quando a gente começou a conversar, né, o que a gente ia falar aqui, me impactou, assim, que foi você falar que mesmo as pessoas dizendo que o seu sonho não tinha valor, você continuou confiando, né, que o seu sonho valia a pena. E eu acho que tem um ponto que você trouxe, eu não tinha realmente ainda parado para pensar, mas o quanto a terapia e um processo de autoconhecimento me ajudou. Porque quando eu abri o meu negócio, foi também por coincidência quando eu iniciei meu processo terapêutico mais profundo. De começar a fazer terapia e também... Coincidência não existe, né, gente? E também de fazer estudos de autoconhecimento. Eu gosto de me estudar, de aprender sobre mim. Isso começou nessa época. E acho que quando foi nesta decisão final que eu tive da última vez...
eu estava muito segura também disso, do que eu gostaria para mim, quais são os meus sonhos. E essas experiências que eu tive também, poxa, eu já saí e deu certo, eu encontrei outras possibilidades. E confiar tanto em mim, quanto nas possibilidades da minha trajetória, pela base que eu já tinha de conhecimentos e pelas tentativas que eu já tinha feito. Eu acho que isso de ter tido evidências que eu já podia tomar essa decisão e que eu já tinha tido o desafio de mostrar para as pessoas, né, que estavam falando ali, não, isso é ruim e tal. Não, olha, eu consegui outras coisas, eu construí outras coisas. Isso realmente me ajudou e eu acho que faz muito sentido, né, de ter me fortalecido para essa decisão. Sim, e eu acho que isso, duas coisas importantes, né? Tem gente que se desafia e adora se desafiar fisicamente, né? Tem gente que já não é o meu estilo. Eu gosto de me desafiar emocionalmente, por exemplo. Eu sinto que eu me garanto, né? De quebrar a cara, eu sei que vai doer, mas eu vou aprender muita coisa e vou me reestruturar e vamos lá. Então, cada um, também é importante entender que a Tati está trazendo aqui a experiência dela desse âmbito profissional, que conversa com o âmbito, né, eu consigo, que vem da autoestima, mas eu tenho certeza que outros âmbitos da vida dela são bagunçados, né, gente? Porque a gente não é perfeito, né? Sim. E aí, também entrando nesse lugar, assim, se hoje você fosse olhar para você lá no início dessa trajetória, talvez da primeira vez que você pediu para sair, ou para uma pessoa que estivesse vivendo uma situação como você hoje, o que você falaria para você? Mas acho que é mais importante assim, o que você falaria para você, para a Tati lá do início, assim? A Tati do futuro voltando lá, o que você falaria? Acho que muito essa voz de fortalecer essas decisões, porque é muito difícil a gente ter isso hoje. Assim, em geral, as pessoas elas se pautam muito nas próprias experiências e nos próprios medos e nas próprias vivências para falar para o outro algo, né? Sim. E eu, nessa época, sentia muito falta de ter essa força de não, vai lá, vai dar certo. Então, acho que o que eu falaria é, vai dar certo. Não pensa muito. Vai e faz, mas porque você é competente, você pode construir o que você quiser. Vai e faz, mas vai sabendo que você vai ter o seu processo, não precisa demorar. Eu acho que é esse ponto. Eu acho que até em muitas situações é isso que você trouxe. Não foi uma coisa de, ai, tô chateada aqui, ai, amanhã eu vou pedir demissão. Não, nessa última vez eu demorei quase 1 ano para tomar essa decisão. Não é simples, né? Não é nada simples, né? Então, eu acho que falaria isso, olha, confia, não leva tanto tempo, mas perca esse tempo, na verdade nem acho que é perder o tempo, mas use este tempo para construir seu sonho. Construir o seu sonho, foca nele e o que tiver que acontecer, você tá segura, vai lá e segue em frente. Sim, acho que seria assim, por exemplo, nesse cenário que você falou, né, esse último ano que eu acho que foi bem desafiador, que é assim, ao invés de eu me acomodar, eu entender, tem alguma coisa aqui que não tá boa, então o que eu vou sustentar esse desconforto, mas tô construindo outra coisa aqui, né? Porque eu sinto que, principalmente quando a gente fala de relações tóxicas de trabalho, as pessoas às vezes ou brigam ou vão para uma posição muito, não tem jeito, tem que, né? Mas não estão construindo mais nada além disso, só estão, não é um sustentar um desconforto que vai te levar a algum outro lugar, é só um lugar que é um lugar que acaba sendo muito apequenador, tira as forças, né? Faz você desacreditar que você consegue qualquer coisa, porque as pessoas narcísicas e tóxicas, né, fazem a gente sentir assim, não é responsabilidade unicamente delas, porque a gente tem a nossa parcela, mas o ambiente onde a gente está impacta muito como a gente se sente, né? Se a gente está num ambiente com pessoas que de alguma forma valorizam as nossas potências, ou que querem ser pessoas melhores, ou que são mais positivas, é muito mais simples de pessoas que estão o tempo todo reclamando, ou só estão vendo o que não funciona, né? É completamente diferente, né? Então acho que a gente trazer para quem você que está ouvindo aí que a sua jornada também importa, né? E eu acho que é muito confiar nas suas escolhas, porque principalmente quando a gente está em trabalhos, em empresas, a gente fica muito à mercê das decisões das lideranças. E aí a gente nem às vezes confia muito, nossa, essa minha ideia aqui, né, ia ser legal. Não, é melhor eu seguir mesmo o que meu gestor ou a minha liderança quer.
E acho que a gente poder ter essa confiança, essa visão de, não, o que eu faço tem um valor, o que eu já tenho experiência e já estudei realmente é válido e vale a pena eu seguir dessa forma. É difícil quando você está num ambiente dessa forma, que as pessoas estão, às vezes, acomodadas ou reclamam de várias coisas e até não tem isso que você trouxe, acho que é muito importante, né? Uma cultura estruturada para fortalecer essas potências. De, olha, é isso aqui, ou você aceita essa realidade e segue aqui, ou é isso. Você vai embora se quiser. E acho isso também muito importante, porque quando você tem essa visão de que, não, eu acredito no meu trabalho, no meu talento, nas coisas que eu faço, você não fica à mercê desse tipo de cenário e sofre um pouco menos quando você não tem que mudar para se adaptar a um lugar. Você consegue ter essa percepção, não, aqui talvez não seja um lugar certo para mim. E muitas dessas reflexões que nesse período que eu tive, tinham muitas frases que eu vi que tinha a ver com isso. A pessoa, na verdade, o problema não está em você. Às vezes o lugar que você está pode ou te puxar para baixo ou para cima. Então, de repente, você trocando de lugar, você vai ter a chance de prosperar e crescer, porque as suas habilidades, as suas qualidades vão ser bem vistas. Em outros ambientes, às vezes, as suas qualidades não vão ser bem vistas. E tá tudo bem, na verdade, não é você que tem que mudar, né? Você tem que mudar de lugar. Uma vez eu vi uma historinha que falava assim: enquanto o peixe que está tentando voar, ele nunca vai conseguir se sentir bom o suficiente, né? Que é exatamente isso. O lugar onde a gente está, as coisas que a gente está tentando fazer, o que a gente está tentando se adaptar, às vezes não vai nunca ficar bom, porque não está valorizando aquilo que a gente faz de bom. Aí a gente volta, né, ao antes disso. Você fez uma coisa maravilhosa, que foi iniciar um processo de se conhecer. A gente já tem uma entrevista aqui no canal do Ramon que fala o quanto empreender é se autoconhecer, o quanto para ele é primordial, porque ele sente, né, que a empresa dele não teria avançado se ele não tivesse conhecido as próprias limitações, né, onde ele estava se sabotando. Então, assim, quando você decidiu empreender, você decidiu também fazer a terapia, e isso é assim, que não precisa ser só a terapia, mas é o lugar de você precisa entender que para você empreender, você vai precisar se conhecer. Sim. Né? Não tem como. E até para isso, para você poder escolher, é isso que eu até falei da sociedade, né? De quem vai poder ser a pessoa que vai te complementar. E o que você vai precisar de ajuda. Porque às vezes quando a gente empreende, a gente acha que vai fazer tudo sozinho, que vai se virar e que vai dar um jeito, né? Doce ilusão. Exatamente. Então você entender o que eu preciso de ajuda para poder justamente pedir essa ajuda auxilia, inclusive, você a fazer o seu negócio prosperar, né? Sim. Se a gente fosse ficar falando disso, a gente ia ter uns 3 episódios aqui, porque empreender, sem dúvida, é você se conhecer. E aí eu fico pensando em vários cenários, né? Se você empreende com uma franquia, você vai precisar lidar com os funcionários, e aí precisa de um monte de requisitos, de soft skills, agora que tem esse nome, né? Então, se você vai empreender sozinho, você vai precisar, onde é que você vai delegar, né? Quais são os recursos. Às vezes no início você não vai ter, mas você tem que ter uma consciência de que você não vai conseguir ir muito longe se você não tem ajuda, né? Seja de uma aplicação, seja de uma pessoa, né? Seja de formatos onde você vai precisar investir para expandir, né? Então, eu sinto que, sem dúvida, quando você está no emprego CLT, você trabalha, mas você trabalha outras coisas. Você trabalha mais vinculado, talvez, a como é que é lidar com as frustrações, quando o seu desejo não né? A sua ideia não é valorizada, onde é que está. Então, todos os lugares são fontes de autoconhecimento, no fundo, né? Quer dizer, o autoconhecimento transforma o caminho, faz ele ficar mais viável, mais fácil, né? Sim. Eu acho que o autoconhecimento é uma educação sobre nós mesmos, né? Então, a gente está falando um pouco sobre isso. Quando a gente passa para aprender sobre nós, a gente também está aprendendo sobre as nossas habilidades e até sobre outras coisas que a gente precisa para poder estudar, né? Sim. Chegou a hora, então, da nossa pergunta surpresa, que não é uma pegadinha. Então, a Tati vai tirar uma carta e vai dizer coragem pra quê na vida dela. De acordo com isso aqui. Vamos ver. Tá, vamos lá. Pode mostrar? Bom, aqui apareceu coragem para união. Quer que eu leia o que está escrito aqui? Não, primeiro vamos responder. O que é que soa para você quando você fala assim, coragem para união? Para onde a sua mente vai?
Para mim, logo num primeiro momento, conectou muito com tudo que a gente está falando aqui, que união de forças para fazer algo. Então, você escolher pessoas que agregam na sua jornada para te ajudarem a ir mais longe. Sim. E aí eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Então, quando você está num ambiente com uma equipe que as pessoas querem te ajudar, não só você, mas querem que aquele projeto aconteça da melhor forma possível. Todo mundo junto vai focar num objetivo em comum, isso faz toda a diferença. Sim. E aí, se você está já num lugar que você não consegue ter essa união de pessoas querendo chegar no mesmo objetivo ou se ajudarem, porque também tem muito isso no universo corporativo, competições. Sim, muita competição. Vive muito isso em diferentes situações. As pessoas até querem que a empresa prospere, mas elas não querem muito que você brilhe ou que você... Exatamente. Então, esse ambiente de competição, eu acho que fragmenta e prejudica muito mais do que ajuda, mas muitas pessoas não têm essa consciência, né? E, para mim, tem muito a ver com isso. Não só eu, mas eu entender o quanto é importante estar em ambientes que as pessoas têm essa visão de união, de querem agregar umas às outras para algo maior. E realmente isso é algo que eu acho muito importante em todos os cenários da minha vida. Tanto de busca de amizades, dentro de um contexto familiar, eu acho que isso é realmente decisivo, faz muito sentido, né? Eu achei muito sincrônico, porque essa palavra, essa virtude, né, esse ato, ele tem super a ver com o que eu defendo aqui no podcast, ou no que seja essa comunidade ao redor dessa ideia de coragem, que faz sentido para mim, que para mim não tem como você ser corajoso se você não tem rede, se você não tem união, se você não tem comunidade, se você não tem conexões, porque é muito difícil. Mas se você pensar, provavelmente teve muita gente que falou, ai que doida, mas teve algumas pessoas que falaram, não, isso mesmo, Tati. Vai lá, você merece, você consegue, né? E são essas pessoas que vão ajudando a gente a caminhar quando tá difícil. Porque sem essas pessoas, gente, fica muito mais difícil, muito mais fácil a gente sucumbir. Sim. E acho que até quando você tá num ambiente eu via isso nesse meu trabalho, quando eu falo da coragem, tem muito a ver com isso. A maioria normalizou se sentir mal naquele ambiente e estar ali. Poucos olhavam para aquilo e falavam, não, isso aqui não é normal, né? Então, e aí quando você tem uma união também em favor de um comodismo ou em favor de normalizar situações negativas e ruins, a balança também vai desequilibrar para um outro lado, né? Então tem esses dois fatores. Eu vejo aqui muito esse viés de vamos nos unir para fazer algo bom, mas existe também pessoas se unindo para ou ficarem numa situação ruim, que é cômoda, ou até para fazerem coisas ruins. Eu sempre falo isso para algumas pessoas. Tem pessoas muito ruins que prosperam por conta disso. Elas se juntam com pessoas ruins, mas tem uma rede também. Hoje tem uma rede muito forte, inclusive, de querer que aquilo aconteça e acontece. Então, a gente, por que não fazer isso pro bem, né? E acho que isso faz muito sentido. Verdade. Tá. E essa conversa toda, pra gente chegar na pergunta, né? Que assim, olhando a sua trajetória, olhando tudo que você já viveu, olhando tudo que você já falou aqui, o que é coragem pra você, Tati? Para mim, coragem é você fazer o que você acredita, mesmo quando ninguém acredita. Então, acho que tem muito a ver com atitude. Coragem é mais, para mim, tem a ver com ação, com atitude. E também com confiança. Porque para você ter essa atitude, você precisa estar muito confiante de que vai dar certo. Ou se não der certo, você vai ter as condições para conseguir lidar com isso, exatamente. Então, acho que essa seria a minha visão de coragem. E é curioso, né, porque a palavra agir está dentro da palavra coragem, né? E aí a associação de cor agirem, que vem do latim, que é agir a partir do coração. Então, eu também concordo que coragem tem a ver com movimento. Às vezes não é necessariamente o físico, né, o movimento físico, mas também é um movimento físico. E até, eu não sei vocês, mas eu vou deixar aqui uma dica que ninguém me pediu. Se vocês estiverem com um desafio na sua vida, alguma coisa assim, vai se movimentar, vai andar de bicicleta, vai caminhar,
Porque o movimento do corpo ajuda a nossa mente a começar a elaborar. Então, coragem também tem a ver com mover-se. Muito difícil você ter coragem se você está forçando para ficar parado num lugar, né? Às vezes, sei lá, você precisa ter coragem para parar de fazer alguma coisa, mas ainda assim é um mover, né? Às vezes parar de consumir algo que te faz mal, parar com determinados tipos de relação, é parar na palavra, mas o conjunto imprime um movimento, né? Então, muito legal. E Tati, momento do jabá. Se as pessoas quiserem te conhecer, quiserem se conectar com você, quiserem saber mais da sua agência, como é que te encontra, como é que é? Bom, vocês podem me encontrar nas redes sociais como @tatiborges.digital, que é onde eu tô no Instagram, tô no TikTok, também tô no YouTube e no LinkedIn. Olha, e aí, gente, quem quiser se conectar será muito bem-vindo. Lá nas minhas redes sociais eu falo muito sobre essa conexão da comunicação com o bem-estar e também um pouco sobre essa visão do autoconhecimento, que eu acho que acaba que comunicação tem muito a ver também com a gente poder se conhecer melhor para poder se posicionar no mundo. Então, eu acabo trabalhando muito com essas conexões nas minhas redes e vai ser ótimo ter vocês por lá também. Que legal. Muito obrigada, Tati. Obrigada a você, Júlia. Por você compartilhar comigo e com várias pessoas que vão assistir da sua rede, da minha rede, essa história. E agradeço muito você que assistiu até agora. Espero que essa história tenha inspirado você. É uma honra ter vocês por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.